Vamos iniciar os nossos estudos na página 9, tratando do assunto de plexo genésico e pedofilia. A exploração sexual e a responsabilidade dos religiosos quanto justamente ao autocontrole desse plexo aqui, olha, genésico, tanto feminino como masculino. Algumas questões que nós vamos colocar aqui em pauta, elas não servem de críticas, mas de orientação para todos vocês. Eu gostaria de entender por que a Igreja Católica ela não libera o casamento de padres, principalmente aqueles que têm excesso de hormônios, que precisam se casar. Eu não sei de onde tiraram dentro da Bíblia que padre não pode casar. Porque a maioria dos apóstolos eram casados e deixaram as suas famílias e foram seguir a Jesus. A igreja, ela não tem culpa nenhuma com determinados comportamentos de padres. É bom a gente deixar bem claro. Porque toda religião, ela ensina o respeito e o amor ao próximo. Se aquela pessoa foi designada dentro de uma missão e ela abusa sexualmente de criança, tendo conhecimento religioso, essa pessoa é 10.000 vezes mais culpada diante de Deus. Porque veio na missão de evangelizar a infância. Não foi de explorar a infância de jeito nenhum. Toda religião, a base delas é o amor ao próximo. Dito pelo próprio Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ele colocou essa base fundamental para a evolução de padres, evolução de espíritas, de pastores evangélicos. Agora, a religião, ela é perfeita, mas às vezes os condutores das religiões são imperfeitos. Nós temos que separar isso, porque alguns pensamentos materialistas começam a criticar a igreja, pastores, espíritas, por alguns desequilíbrios sexuais acometidos por eles. Ora, o Espiritismo ensina o amor. O Espiritismo não ensina a exploração sexual de forma nenhuma. A partir do momento que nós observamos alguns espíritas oportunistas, que não existe presença de espírito, nem tampouco presença ali de mediunidade. Se cria um personagem, esse personagem não existe, onde nós chamamos isso de alta projeção. Aquela pessoa diz que tem um médico espiritual, diz que é um médium, mas que abusa sexualmente das pessoas. Ora, pessoal, quem tem mediunidade fosse praticar esses absurdos, teria morrido em qualquer sessão, por processos obsessivos graves. Só que a Terra, ela vive uma grande perseguição. O alvo principal é o cristianismo. Ou vocês não perceberam? Ora, quantos cristãos o Estado Islâmico degolou? Então, a partir daí, começamos a perceber que essas mesmas trevas que tirou Jesus através da crucificação, hoje ela voltou para a humanidade. Que não é uma questão só regional, não é uma questão estadual, é uma questão mundial para a gente ter uma ideia. Na África, por exemplo, quem se declara católico é queimado vivo. Por muçulmanos. É colocado dentro de um buraco, joga gasolina dentro. Pode ser crianças, gestantes, e depois tocam fogo.
é o cristianismo. O Cristo deixou uma palavra muito forte para todos, quando ele disse assim: ficai felizes quando for caluniado e perseguido por causa do meu nome. Chegou agora. Nós estamos vivendo agora a época da grande decisão do povo religioso, do povo de Deus. Aquele que se declarar cristão futuramente, pessoal, será queimado como está sendo agora na África. Quando a gente tem essa visão radical religiosa, ela não funciona como religião. Ela funciona simplesmente como uma ditadura religiosa imposta por radicais. Aí você pode dizer assim, mas toda pessoa que prega Maomé, elas são radicais? Não. Maomé não pregou o radicalismo, não. Maomé pregou o amor. Agora, dentro do Alcorão, existe parte que as pessoas não sabem interpretar. E observa aquela interpretação, toma para si e acha que Maomé está acima de Deus, está acima de Jesus. Em nenhum instante ele citou isso. Pode procurar no Alcorão que ele não citou isso. Mas os muçulmanos radicais colocam a criança com bombas para tudo que é lado. Vai na direção de soldado de Israel e essas crianças se explodem. Agora imaginem, em nome de Deus. Mas espera aí. Se Deus é amor, dito pelo próprio Jesus, como é que Maomé, tendo esse entendimento de Deus, falou lá no Alcorão que a criança ela tem que morrer em nome de Deus, ou adolescente? Na visão islâmica, aquele que morrer por Deus tem direito a 12 virgens quando chegar do outro lado. É uma decepção para esses espíritos. Temos visto algumas entidades praticantes de atentados, que levou multidões através do suicídio coletivo, chegar no mundo espiritual totalmente esfacelado. E observar que não existe 12 virgens, que não foram para perto de Deus coisíssima nenhuma, e que na realidade agora estão sofrendo o drama do suicídio, do homicídio cometido para com aquelas pessoas. Logo, podemos dizer que nem todos os muçulmanos, eles são radicais. Como também nem todos os padres, eles são pedófilos. Nem todos os espíritas, eles têm tendência a abusar sexualmente de mulheres. O que está acontecendo com muitos religiosos, porque eles escolheram a religião, estudaram a religião, mas essa religião não entrou dentro deles, não penetrou nos seus corações, não entende a sua responsabilidade. E como nós sentimos o drama de muitas pessoas que confiaram em padres, espíritas e pastores, e de repente souberam que seus filhos foram abusados sexualmente. Para aquela pessoa religiosa é um choque. Sabe por quê? Aquela pessoa, ela foi enviada de Deus. Mas só que Jesus disse uma coisa que a gente não pode esquecer. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só aquele que faz a vontade do meu Pai que vai entrar no céu. E de repente, o que é que acontece? Pessoas sem vocações religiosas nenhuma. Olha, ser um padre, um pastor e um espírita exige renúncia interior. Exige amor ao próximo. E sabemos que a região Nordeste, ela foi bem assistida por muitos padres que passou por aqui, catetizando, ensinando os ensinamentos de Deus ao seu povo nordestino. Vamos ver essa lista da região Nordeste. Frei Caneca, o revolucionário que foi traído, entendeu? Era uma pessoa de grande respeito e de uma influência política muito forte na região Nordeste.
Padre Cícero. Esses espíritos, eles foram enviados ao Nordeste para evangelizar. E nós concordamos com a evangelização deles. Se não fosse esses padres que estamos citando, os primeiros nomes agora, o Nordeste seria um celeiro de guerra, viu? Mas de guerra mesmo. Sabe por quê? Porque o povo nordestino não teria Deus no coração, teria ambição. Ora, nós não podemos negar a autoridade de Padre Cícero sobre Lampião, que salvou muitas vidas que ele queria executar. Esse padre tinha uma condição moral de um espírito superior, pessoal, que foi enviado à região Nordeste, né, que é o santo de vocês, né, Padre Cícero, que foi enviado à região Nordeste para dominar espíritos rebeldes. Vamos pensar em mais um padre aqui, Frei Damião. Olha outro missionário que foi enviado. Será que foi por acaso que a justiça divina chamou esses espíritos e disseram: olha, vocês vão reencarnar lá no Nordeste. A missão de vocês é impedir guerras entre Estado pelo poder financeiro, porque aquele povo vai passar grandes provas e vocês e os avós de vocês só superou as provas porque esses padres estavam presentes. Os avós de vocês só superou as necessidades da seca porque esses padres estavam presentes. O nordestino, ele passava fome, mas ele não roubava, ele não matava, ele não maltratava. Então, mais adiante a gente observa que o Nordeste precisava de um reforço maior. Não é o Decâmara, o padre dos pobres, que dentro da sua visão social ajudou milhares de pessoas, combateu a ditadura militar, fez parte dos direitos humanos. Ora, o Nordeste era para ser o paraíso das pessoas evangelizadas. O ciclo desses padres terminou. No entanto, ele deixou um exemplo para a igreja na região Nordeste. Exemplo de caráter, de honestidade, pessoal. Nenhuma dessas criaturas foi acusada de levar o dízimo. Nenhuma criatura dessa foi acusada de abusar sexualmente de criança nenhuma. Logo, eu posso dizer que os padres atuais têm que tomar essas criaturas como espelho, seguir. Foi o espelho do Nordeste. A partir daí, o que nós entendemos quanto justamente aos espíritos que vêm com a tendência de pedofilia, são verdadeiros psicopatas. Irrecuperável, não tem cura. Porque essa predisposição que existe nesses espíritos já vieram de mundos inferiores, onde faliram sexualmente, e pediram uma nova oportunidade a Deus, dentro das leis que regem o planeta Terra, para que viessem reencarnar. E a partir do momento que essa reencarnação é concedida, esses espíritos, mais uma vez, cometem a pedofilia. Para nós espíritos, a pedofilia não se trata de uma doença, de forma nenhuma. Se trata de uma tendência incontrolável, que é preciso que aquele espírito que está submetido à sua subjugação sexual, ele seja condenado a uma prisão perpétua. Ele não tem recuperação de jeito nenhum. Digo isso porque há 4 anos atrás, eu fiz uma consulta de um pedófilo na cidade de Recife. Olha, eu nunca vi um jovem tão frio, tão calculista. Uma das perguntas que eu fiz a ele, e a mãe presente, foi: como é que você se sente maltratando uma criança? Ele ria, riso de deboche. Uma pessoa totalmente insensível para com a infância. E eu disse: você quer tratamento espiritual desse jeito?
Você quer melhorar aonde? Me explique. Porque, olha, uma coisa eu digo a você. Você está dentro de uma médica espiritual. Eu conheço sua patologia e já estudei. Você é irrecuperável. Você não tem recuperação, não. E a mãe adotiva, olha, mãe adotiva, que adotou ele, desesperada, dizendo: doutora, a qualquer momento vão matá-lo. Ele faz coisas absurdas. Ele dá presente às crianças, se aproxima. E depois eu fico sabendo que ele abusou sexualmente da criança. Ele é meu filho adotivo, eu não quero que ele seja assassinado. Mãe, qual é o destino que ele vai ter? A sociedade não vai perdoá-lo. Você tem que frear seus sentimentos selvagens. Você não pode maltratar as crianças. E, no entanto, a frieza psicológica nele era impressionante. Ele não reagia a emoção nenhuma. E, de repente, a gente acha que determinados comportamentos têm cura. Não tem, pessoal. Coloquei ele em tratamento no Maria Cláudia Martins sobre observação de trabalhadores. Ele não podia estar só. Porque eu tenho crianças, adultos, adolescentes dentro do hospital. Ele só passou 15 dias, desistiu do tratamento e foi embora. Casos como esse, onde a ciência comprova claramente que são seres irrecuperáveis. A partir daí, o que acontece? Um espírito como esse, quando ele desencarna e volta para o mundo espiritual, ele entra no estado de esquizofrenia espiritual. Consciência, sentimento de culpa. Ele começa a ouvir 24 horas por dia grito de crianças. E ele não suporta esse estado de perturbação. Dentro de uma nova reencarnação, a maioria deles retornarão, mas as suas mentes não estarão mais equilibradas. Esquizofrenia crônica, desde o nascimento até a hora da morte, com medicação fortíssima, para assegurar o seu estado de loucura. Muita paz para todos. Vamos abrir para a pergunta, tá certo? Doutora, para a gente abrir o diálogo nesse assunto, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: nós somos sempre produto do que nós fomos em outras encarnações. Sempre. A vinda nossa para o planeta Terra, logicamente, é num processo de regeneração para nós. Esses personagens que abusam na área sexual, que têm destroço na área sexual, é porque eles já vêm praticando em outras encarnações esse tipo de abuso? Ora, veja só, quando você é bom como espírito, você vai ser bom como filho. Tudo que você fazia lá em região inferior, você vai fazer aqui. A mãe e o pai têm a missão de mudar o comportamento do filho. Mas muitas mães, ela faz o impossível para ter um filho honesto. Mas ele é desonesto, está nas raízes do espírito. Ela vai dar exemplo de honestidade de tudo. A mesma coisa é o pedófilo. Então, olha, já na idade de 7 anos, ele já começa a praticar os seus absurdos com outra criança. Friamente, é psicopatia. Sendo psicopatia, tem que ter um tratamento. Da idade que começou a desabrochar a patologia, e muitas vezes não tem cura. Não tem cura de jeito nenhum. Por quê? Ele se coloca como doente. Ele não quer melhorar da doença. Ele quer usar a doença para maltratar o próximo. São espíritos falidos sexualmente em todas as etapas e que agora voltou com esse estado de perturbação. Alô. Bom dia. Bom dia. Na escola existe uma coisa chamada... a criança que menos sabe que vai para a escola. É assim que eu me sinto. Não é? Eu não estou nem na alfabetização. Eu estou o que antecede a alfabetização do conhecimento, que vocês são doutores. Mas eu estudo
abuso sexual há 30 anos. Meu mestrado, meu doutorado foi em cima disso aí. Eu gostaria de dizer a você que, por eu receber abusadores e abusados, a gente precisa rever esses dois seres. Os dois precisam de ajuda. Eu digo muito isso aos juízes, aos promotores. Colocá-los na prisão é só retirar, mas eles precisam também de muito cuidado, de muito amor, mesmo os abusadores. As crianças que são chamadas adotivas, eu sempre costumo dizer que filho é filho. Essas crianças que são adotadas, essas crianças já sofrem durante pelo menos 6 meses. A criança que está na barriga, os primeiros 3 meses, ela vai se formando. Depois, todas as emoções e as sensações que a mãe tem, a criança absorve tudo isso. Concordo. Então, você imagina que situação é deles. Eu atendo os abusadores, mas com muito amor. Eu acho que eles precisam ser reestruturados dentro da nossa sociedade. Eu gostaria de ler depois o seu material, porque isso vai me ajudar muito, tá? Certo. Obrigada. Deixa eu dar uma explicação. É interessante a parte que ela coloca de sensação e percepção materna. Veja só. Uma criança que ela foi rejeitada pelo pai e a gestação foi negada por ele, existe trauma intrauterino. O espírito presencia toda essa situação, desde o momento da fecundação até o nascimento. Está nos arquivos mentais dele. Então, isso significa que o princípio básico, que é a fecundação, já foi mal assistido. Já foi negado pelos pais. Certo? Veja só. Se esse espírito tem uma noção de sensibilidade, dentro da pedofilia, há a possibilidade dele se recuperar. Por quê? O que é que Jesus disse? Não é eu que digo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros vos fizessem. Não é isso? A partir do momento em que ele se colocar no lugar daquela pessoa que foi abusada sexualmente, ele vai ter que ter a sensibilidade humana de admitir que ele está errado. Não é o caso de muitos que se colocam como vítima. Em alguns casos, não é verdade? Se colocam como vítima. Olha, eu abuso de criança porque eu fui abusado também. Então, olha, eu já vi essas colocações diversas vezes. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você não sofreu quando foi abusado? Não é um trauma, né, que está na sua personalidade? A pergunta que eu faço é a seguinte: se você passou por isso, por que você quer que os outros passem? Você está punindo a quem? Me responde, criatura. Porque punido você já foi, a partir do momento que você passou por esse abuso cruel na infância. Então você tem que tomar isso para si. Tomando para si, o que é que vai acontecer nesse ponto de vista? Você vai entender que você não pode ferir porque você já foi ferido. Como eu não posso, de repente, né, matar alguém porque mataram também o meu filho. E eu senti essa dor. Nós não estamos vivendo na época de Moisés, pessoal, olho por olho e dente por dente. Nós não estamos. Essa época passou. O Cristo veio e mudou os conceitos que ele achou muito radical de Moisés. Se matou, vai morrer. Agora, se você feriu, vai ser ferido, vai ferir também. Se você foi abusado, vai abusar também. Eu entendo alguns tipos de comportamento dessas criaturas. Mas existem umas, né, que a doutora deve saber ali, que são incontroláveis, que não respondem a estímulos praticamente humanos, e sim estímulos selvagens. Então, a partir daí, a gente tem que fazer a qualificação de cada personalidade.
e o comportamento que levou ele a tomar essa atitude, certo? Há grupos que eu vou observar que ele caiu numa depressão profunda, que ele errou a primeira vez. Eu sei do seu trabalho belíssimo, mas eu estive diante de crianças de 7 anos de idade, chorando e dizendo: doutora, me explique, por que meu pai me abusa? Isso é muito forte para a gente. É um trauma dessa criança que ela vai levar para o resto da vida, porque não foi o vizinho, foi o pai, foi a referência. A resposta que eu dou para essas crianças é: olha, levanta a cabeça. Violar o teu corpo, a tua alma é inviolável. Te ergue. Não vai cair nessa depressão. Esquece que é teu pai. Segue tua vida. O mais importante do espírito não é a violação física. Você é uma pessoa inteligente. Você tem condição de se recuperar. Então, quando a gente observa no adolescente, a situação é mais dramática ainda. Porque aquela adolescente é espancada pelo pai. Aquela adolescente sabe que a mãe ignora. Muitas vezes porque ela não trabalha, ela não tem um emprego, e ela tem que ver a filha submeter a prostituta do próprio pai. É complicado a situação dessa também. Em situações como essa que eu já vi, eu sentei mãe e filha. E o padrasto abusava da menina de 12 anos de idade. Ora, veja só. Amor de mãe é algo espetacular. É uma tatuagem que fica na alma do espírito, que não sai jamais. E essa garota de 12 anos disse para a mãe, na frente da doutora Cristina: mãe, eu quero lhe fazer um pedido, deixe meu padrasto. Ela olhou e fez: por que eu vou deixar? Olha para ele. Eu disse: porque ele está abusando da tua filha. E você não é mãe suficiente para sobreviver e deixar essa criatura que está abusando sexualmente dela. Ela parou. Tá certo. Esse relacionamento não dá certo não, doutora. Realmente ele está abusando dela. Se você escutasse isso da sua mãe, ela desse preferência ao padrasto e não a você. Você tem recuperação psicológica? Não tem. Pode continuar. Desculpe, eu estar interrompendo novamente, mas isso é uma coisa que, assim, que a gente precisa realmente saber e colocar isso, porque, com certeza, quando tem 10 pessoas, pelo menos 4 foram abusadas sexualmente. E no interior do estado tem muito isso, né? Isso, né? Mas não é só no interior, não, nas grandes capitais, nos grandes centros, né? O abuso sexual, ele sempre esteve, desde a Bíblia. Se a gente quiser ver, a gente começa na Bíblia, né? Existe uma coisa no ser humano chamada reedição. A gente reedita. Porque a criança, quando vê o pai batendo, ela odeia, mas ela vai guardar aquilo como se aquilo fosse certo. Infelizmente, a gente precisa rever muitos conceitos, porque nós reeditamos mesmo. A gente não gosta de uma coisa que a mãe diga. Lá na frente, quando a gente está... Eita, eu estou dizendo igualzinho a ela, estou fazendo igualzinho a ela. Nossa, porque aquilo parece que entranha dentro. Eu observo muito essas mulheres, principalmente no caso do abuso sexual, porque elas estão ali dividindo o espaço com a filha. E uma das coisas mais sensíveis que tem, essa dor é a chamada dor psíquica, a dor da alma. E a dor da alma está nessa energia, que se a gente voltasse um pouquinho, a gente ia para a energia viril, aí a gente iria lá para a Atlântida, né? Essa energia sexual que tem, ela é muito forte. E a gente brigar com isso, a gente precisa ter muita paciência e sensibilizar para que as pessoas possam, enquanto a criança ou adulto está com isso guardado, ele vai ferir, e a probabilidade de voltar a fazer a mesma coisa é muito grande, e faz a nível do inconsciente.
Quando ela vê, ela já fez, né? Então a gente precisa mostrar que tem um Deus que colocou e que a gente tem realmente os anjos, toda essa espiritualidade que eu ainda estou, eu digo a você, volto a dizer, eu estou começando e devo isso a alguns pacientes que falavam sobre a espiritualidade e eu estou aprendendo. Mas é assim que eu estou cooperando em receber de você esses ensinamentos. Obrigada. Olha, transferência de comportamento emocional, foi o que ela estava falando ali, não é isso? Veja só, isso é muito sério. Porque o Nordeste tem uma cultura que, eu como médica, eu não concordo com essa cultura de educação sexual da criança. Principalmente pelos pais. Sem entender qual será o destino dessa criança dentro do desenvolvimento hormonal. O que é que os pais dizem aqui no Nordeste? Menino, tu tem que gostar de mulher, tá ouvindo? Porque o teu pai tem 3. Ele tem 3 e não entende nenhuma. Vive no desespero entre as 3. Para que tu tem 3? Tu não entende uma, tu vai entender 3. Essa educação é dada, essa criança cresce com essa ideia. E quando vem o desenvolvimento hormonal, na puberdade, o que é que acontece? Já existe a informação e a transferência do comportamento emocional masculino para a criança. E o que é que isso vai acarretar? Ele se transforma num compulsivo. Então, daqui a pouco ele está com 3 namoradas, 4 namoradas, engravida as 4, aí quem vai pagar a pensão é tu, viu, vovô, que mandasse. Então, as situações de transferência de comportamento existem na região Nordeste, principalmente dos homens. Eles são os primeiros a falar, olha, nenhuma mulher presta, a criança arquivou. Isso na infância acontece. Você acha que essa criança, quando for adolescente e acabar um namorozinho, ele não vai matar aquela mulher? Vai. Foi transferência emocional do pai. Ele não deu uma boa referência do sexo feminino. Ele passou tudo que não presta. E ainda diz assim, a primeira a não prestar é tua mãe. Mulher não presta não, viu? Aí depois a gente observa, depois de 20 anos eclodir, a violência contra a mulher. Em todo sentido. Sexualmente, fisicamente, verbalmente. Mas de onde veio essa origem? Do próprio machismo nordestino. Veio dali da raiz. Então, dentro do conceito de educação, as escolas têm que mostrar o conceito de respeito masculino e feminino. Todos têm que se respeitar. Se você não trabalhar essa base, nunca a violência contra a mulher acaba no Brasil não, pessoal. Porque a violência contra a mulher tem origem na educação doméstica, não é isso, doutora? Tem lá na educação doméstica. A origem está lá. Ora, o homem chegou lá e não está o comer pronto, o que é que ele diz? Tua mãe é um irresponsável, olha, o comer não está pronto. Está vendo que ela não presta? Aquele menino é do sexo masculino. Ele vai olhar e dizer, eu também estou com fome, mamãe, tu não presta não, viu? E assim ele vai crescendo, e assim ele vai vendo a mulher apenas como um objeto e não como ser humano. Por isso que essa educação doméstica, ela tem que ter uma base de igualdade e de respeito. Casal se respeita, não se maltrata. Lucas. Sim. Dentro de toda essa base da pedofilia e tudo mais, os relatos que foi trazido também pela nossa colega, pela senhora, o problema com a visão ainda do ensino, de fato, de se ter essa abertura para a sexualidade. Porque para se falar sobre essa não abertura que não temos ainda, principalmente fala-se nas escolas, tudo mais, mas de uma forma muito didática e não aberta, porque todos nós somos seres individuais. Então, sexualidade ela não se repete. Cada pessoa traz um traço de sexualidade. É diferente. Então, no caso do casamento, os maridos que têm esses tipo de traço com as esposas, essa ferocidade,
que, ao meu ver, não é amor, não é respeito, e muitos dizem, né, de boca, eu gosto de mulher, dessa forma. Então, esse problema na sexualidade, na humanidade, pode se resolver de outra forma? Ele não gosta de mulher, ele gosta do sexo que a mulher oferece. É diferente, não? Então, gostar da mulher é respeitá-la. É muito diferente. Gostar do sexo que ela lhe oferece é compulsão. Você vai fazer isso com qualquer uma. Mas gostar, você só vai gostar de uma. Você vai sentir amor só por ela. E o que nós observamos, o costume que a gente observa na região Nordeste, principalmente é esse. O homem só é homem se tiver 2 mulheres ou 3. Sim, ora, será que essas 3 vai lhe oferecer o que você pretende, compreensão e amor? Aí que está o grande problema de depressões, de pessoas que têm 3 casamentos e de repente colocam uma corda no pescoço e se mata. Ele estava procurando compreensão e achou que era o sexo que ia compensar nesse sentido e de repente se viu diante de situações complicadíssimas pelo estado psicológico. A solidão interior levou à depressão e à morte. Então, é preciso que a gente entenda que as mulheres, ela tem muito a oferecer em termos de compreensão e de entendimento. Só que a sociedade atual não pensa dessa forma, não é isso? Então, se você for observar, a mulher da novela é aquela que oferece sexo, não é aquela que oferece compreensão, não é isso? É aquela que oferece interesses pessoais, não é aquela que trabalha para ver o marido crescer. É essa a imagem dos nossos escritores. Como é complicado, né, Lucas? Principalmente partindo de escritores, que são pessoas influentes dentro de uma sociedade. Então, com isso, o que é que a gente encontra, pessoal? A desvalorização completa da mulher. E a valorização completa do sexo que a mulher pode oferecer. Peraí, que coisa contrária, entendeu? A moralidade humana. Porque primeiro você tem que amar para depois você ter que se relacionar com aquela pessoa. E a pessoa entende que primeiro eu tenho que me relacionar. Não deu certo, vai-te embora. Outras virão. Isso é um pensamento doentio. Porque é como se você saísse para caçar todos os dias. A mulher não é uma caça de jeito nenhum. No entendimento nosso, ela é o equilíbrio na natureza para o sexo masculino e para a família. Bom dia, doutora Bom Cristina. dia. No caso ainda dessa parte da sexualidade que a gente está abordando, no caso daquele abusador, que ele não é necessariamente o pedófilo, é aquele que vê uma criança e quer tocar nas partes, e que ele fica velho, certo? No ponto de vista do abusador, e ele continua nas oportunidades fazendo essas mesmas coisas. E depois isso pode desencadear uma depressão, doenças, no caso do abusador, e daquele abusador que não tem consciência de aquilo que ele está fazendo é algo errado, que ele tem que mudar em relação àquilo. Às vezes a gente tem pessoas próximas que estão nessa condição. Como chegar para uma pessoa dessa que não tem consciência do que fez e do que ainda faz como errado? Como chegar e ajudar uma pessoa dessa? Olha, todo pedófilo tem a certeza de uma coisa. Processo reencarnatório, câncer de pênis. As energias que ele jogou nessa área sexual foi muito pesada. Foi energia de sofrimento. Foi energia de dor para uma criança. Elas vão permanecer aqui. Dentro do processo reencarnatório, tenha certeza que essa doença vai desabrochar com 15 anos de idade. Eu vi um caso numa cidade aqui do interior de Pernambuco, que eu acompanhei, do avô que abusava da neta. Olha só, um homem frio e calculista. A neta tinha completado 15 anos de idade e ele estava em São Paulo. E ele soube que essa neta falou para a família inteira que ele abusou dela de 7 anos até os 13 anos ele abusou dela. Ele, quando soube que em São Paulo, olha, veja só, ele veio de São Paulo para matar ela aqui.
Nós pegamos o caso e conversamos com a mãe. E a mãe dizendo, mas doutora, ele é meu pai. Eu vou colocar ele dentro de casa. Não faça isso. Não deve fazer isso. É seu pai, mas olha, se ele morar com a neta, ele vai matar. A intenção dele é essa, sabe por quê? Porque ele era aquele avô moralista, onde ninguém esperava, entendeu? Era aquele homem que todo mundo elogiava ele. No entanto, ele praticava atos absurdos com a neta. E levamos o caso para a justiça divina. Quando ele chegou na cidade do interior, veio o oportunismo desse homem. Ele não foi para a casa da filha. Ele alugou uma casinha e foi morar. Na rua, ele já estava comprando boneca para dar às meninas. Já estava comprando chocolate para dar às meninas. Olha, ele nem chegou na entidade do interior. Ele já estava seduzindo as meninas. E nós levamos o problema dele para a justiça divina. Depois de 30 dias, esse homem teve um AVC e ficou totalmente paralítico. Foi o freio. Eles teriam que salvar uma vida de 15 anos e aquelas crianças que estavam naquela comunidade. Se tornou-se uma pessoa totalmente dependente dos outros. É a lei de Deus sobre aquelas pessoas que não querem se recuperar. A idade dele, 65 anos, pessoal. Se você contar aí da idade que ele começou a abusar de criança a 65, ele tem um débito impagável com a justiça divina, mas ele vai ter que pagar, entendeu? Por isso que às vezes, ao freio, olha, é necessário. A gente vai ter que parar aquela criatura, senão ele vai complicar ainda mais a existência dele. E ele teve um AVC e até hoje ele está na cama. Entendeu? Lucas. Vamos lá. Depois, quando se conhece o Evangelho, todo cristão sabe que toda casualidade, falo dentro do sexo casual, não é algo positivo, né? Porque é o envolvimento de energias. Para as pessoas que não têm essa consciência, mas não têm parceiros próximos, não tem ninguém, como aproveitar bem essa energia sexual que é tão forte? Como investir ela em algo produtivo? Olha, vê só, Paulo de Tarso lá na Bíblia, ele diz o seguinte, se você não se aguentar, casa-se. Não é isso? Ele fala isso na Bíblia. As energias sexuais, elas estão sobre o plexo genésico, ela não está sobre a mente. A sua mente pode estar sadia, e esse plexo aí, ele pode estar totalmente neutralizado. Padre Cícero, ele tinha alguma tendência? Não, a tendência dele era o amor, não é isso? Frei Damião, a tendência dele era o amor. Dom Helder Câmara, a tendência dele era o amor. Porque nesses padres não existia energia genésica suficiente para ele sentir sensações humanas. A sensação era toda espiritual. A sensação era toda de pureza. Isso quer dizer que esses espíritos que reencarnaram como padres, eles já vieram preparados do mundo espiritual. O grande problema daqueles que violam a lei de Deus, dentro de qualquer religião, é que eles têm energias sexuais ativas, que perturbam o campo mental. Já os padres não. Ele não tinha ativa e não havia perturbações sexuais mentais nenhuma. Então, se há essa energia ativa e os impulsos sexuais da mente, esses padres teriam que casar. Eles não poderiam ficar solteiros de jeito nenhum. Já outros não têm essas energias ativas. Entendeu? Doutora Cristina, vamos às últimas perguntas. Eu gostaria de saber qual o perfil de um pedófilo. Qual o perfil de um pedófilo? Olha, veja só, para a gente medir um perfil de um pedófilo é muito complicado. Sabe por quê? Às vezes a família tem uma decepção que não esperava, não é isso, doutora? Não esperava. Aquele pai exemplar, aquele pai que não falta nada dentro de casa, ninguém esperava. Por isso, o que é que acontece? Ela estuda esse fato e a gente observa que a adolescente que diz que foi abusada, ela leva mais a culpa do que o abusador. Foi você que seduziu?
Então, essas pessoas precisam de apoio psicológico urgente, porque no caso da adolescente, ela foi abusada, mas a mãe, sabe o que ela diz? A culpa foi sua, foi você que começou. Eu vi um caso desse, que ela está fazendo na colocação ali, de uma jovem de 22 anos, que ela foi abusada pelo primo. Essa garota estava tão traumatizada, ora, que ela queria se cortar, se mutilar. Sabe por quê? A mãe jogou a culpa nela, isentou ele de culpa. Então, disse, minha senhora, como é que pode? Essa criatura tinha 12 anos de idade, o primo tinha 22, ela tinha 12, e a senhora está dizendo que ela seduziu o primo, foi? Ou a senhora está com vergonha que a sua filha foi abusada? Diga logo. Tome uma providência. Agora, peraí, a menina quer se mutilar. E a senhora está dizendo que a culpa é da menina. Sabe o que acontece muitas vezes com as mães que tiverem os filhos abusados? Vergonha. Elas têm vergonha. Ela prefere dizer assim, você é culpado. Aí que está o grande drama. Porque aquela pessoa vai carregar essa culpa para o resto da vida. Não vai ser feliz no casamento. Entendeu? Então, ela não vai ser uma boa profissional, não vai ser uma boa mãe, porque a base não apoiou a denúncia. Pelo contrário, a base apoiou o abusador e não a vítima. Entendeu? Deixa eu só dizer uma coisinha a você. A personalidade desse abusador, ele está acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Existe o abusador, existe o pedófilo. O pedófilo é aquele sujeito metafórico, que só enquanto é criança. Quando a criança começa a entrar no processo da evolução e começa a ficar mocinha ou rapazinho, isso não interessa mais a ele. O pedófilo não quer esse. O abusador não. O abusador, ele quer a vida inteira. E ele está tão próximo da gente que a gente não imagina. Certo? Está dentro de casa, como filho, pai, como a doutora falou aí. Então, essa situação E aí eu volto a dizer, nós temos uma coisa que ainda está muito preso, que é falar sobre sexualidade. Os pais não falam, as escolas não falam, e ninguém fala, e as crianças são sempre vítimas dessa situação. Então, o abusador está acima de qualquer suspeita. É sempre o bonzinho, o educado, o calmo, o tranquilo, o que gosta de criança. Então, é aquela pessoa maravilhosa, né? E é muito difícil também o filho ou a filha chegar para denunciar. Não é coisa fácil, porque acima disso está a questão emocional, é meu pai. E aí vem uma outra questão que é pior, questão da religião. Meu Deus, se eu estiver fazendo isso, eu vou para o inferno, que eu não acredito, mas falar isso é uma realidade, né? Porque para mim o inferno é outra história. Mas doutor, eu estou muito iniciante na questão da espiritualidade, então eu digo algumas coisas que talvez não esteja certo. Obrigada. A repressão sexual que vocês viveram no Brasil foi muito grande, certo? Foram quase 80 anos de repressão. Não se falava nos avós de vocês nem de sexo, nem de sexualidade. Se falasse, apanhava tudo em casa. E era coisa feia. E todo ano nascia menino, era coisa feia, né? Mas todo ano nascia menino. Quer dizer, de repente veio a liberdade sexual não orientada, aí que foi o problema. A liberdade sexual não orientada se transformou em libertinagem, se transformou em prostituição e assim foi. Mas não ensinaram o sexo com amor e com responsabilidade. Muita paz para todos, obrigado a vocês. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, a Maria Santíssima, por tudo que nós recebemos. Muita paz para todos. Obrigado.